Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12. Na verdade, nós iremos ler apenas o versículo de número 12. Eu te encorajo a segurar a sua Bíblia hoje, aberta, porque nós iremos ler vários textos das Escrituras. Então, acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 12, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, novamente, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Agora caminha um pouquinho mais para frente, abra a sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Por gentileza. Atos 1, 12. Olha o que diz as Escrituras. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo de número 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor Deus e Pai, fale ao nosso coração através desse estudo, que nós possamos sair daqui convictos de que precisamos, necessitamos ter uma vida de oração mais intensa, ó Deus, mais proativa. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos num mundo conturbado. Esse mundo conturbado que nós vivemos nessa sociedade líquida, onde não tem mais parâmetros, onde princípios e valores estão sendo cada dia mais destruídos por esse sistema satânico que nós temos aí, a nossa vida aqui nessa terra se tornou uma vida corrida. 24 horas é muito pouco para nós. A gente tem muita coisa para fazer e muito pouco tempo para fazer, parece. Parece que o tempo está diminuindo, porque os afazeres estão aumentando. Então, hoje, a vida de um casal ela é muito corrida. Um trabalha fora, o outro também, tem os filhos para levar na escola, buscar, dar comida, fazer comida, aquela coisa toda. E o que mais prejudicamos nisso é o tempo de qualidade. Então, isso afeta o nosso tempo de qualidade, o marido com a esposa com o marido. Afeta o tempo de qualidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. O pouco tempo que tem, às vezes o pai querendo e a mãe ficar um tempo mais tranquilo, mais sossegado, dá aquela meia horinha, entrega o celular na mão do filho, da filha, para que pelo menos eles assistindo ali ou jogando um joguinho, você fique mais tranquila. O fato é que nós estamos inseridos nesse meio e a cada dia a nossa agenda vai tendo coisas urgentes, mas que não são importantes. E às vezes a gente julga uma coisa importante e não é. E a gente coloca tudo em primeiro lugar na nossa vida para a gente fazer as coisas que são urgentes, mas não são importantes. E aí nós não damos tempo, valor para a nossa vida de oração. O tempo que nós dedicamos à vida de oração, à leitura das Escrituras, é muito pequeno. Uma pesquisa do Instituto George Barna dos Estados Unidos que diz que um crente normal, ele ora cerca de 3 minutos por dia. É muito pouco, é uma média. É uma média. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos.
Mas vamos pensar que aqui no Brasil a gente ore mais, o dobro, 6 minutos por dia, o triplo. Ainda assim, é muito pouco o tempo que nós dedicamos a uma vida de oração. E quando eu digo vida de oração, é importante definir que vida de oração não é vir ao culto, não é participar do culto. Eu sei que muitos de nós só abrem a Bíblia aqui na igreja. Mas eu estou falando de algo mais além disso, de algo um pouco mais profundo, de nós darmos um passo a uma intensidade maior na nossa vida de oração. Porque nós só vamos vencer as lutas deste mundo e os desafios deste nosso tempo com oração. E eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, dar alguns exemplos que Jesus nos deu e depois os sucessores de Jesus, os apóstolos, nos deram a respeito da importância da vida de oração. Obviamente que eu não quero que você abandone tudo, né? Vá para dentro de um convento gospel evangélico. Eu sei que não tem. Mas tem alguns pais, né, às vezes pai novinho, que aí a filhinha nasce, né, e fala, pastor, eu vou montar um convento gospel, só para minha filha não casar. Então, não é isso, não é essa vida que eu estou falando. Estou falando de vida de oração inserida no tempo que nós estamos vivendo. Eu estou falando de priorizarmos a vida de oração. Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós passamos mais tempo olhando as nossas redes sociais do que orando ao Senhor. A gente se perde, às vezes, vendo vídeos engraçados, vendo reels do Instagram, vendo os stories de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram. A gente perde mais tempo olhando as notícias nos sites que mais gostamos do que falando com aquele que pode mudar todas as coisas. Então, essa manhã, o meu desafio é para que você seja incomodado a mudar a sua maneira de ver a oração, a priorizar a oração na sua vida. Porque a vida de oração ela é mais do que um tempo que você tira. A vida de oração é um estilo. É algo que deve caminhar conosco todos os dias, porque falar com Deus é um prazer. E se nós olharmos as Escrituras em 3 momentos, nós podemos perceber que a oração sempre esteve como um meio de graça que o Senhor Deus nos deu. Observe comigo que quando Deus, lá em Gênesis, após ter criado todas as coisas, Ele vai criar a coroa da criação, é o homem. E aí Deus no 7º dia descansa, mas a narrativa bíblica continua, no 8º, no 9º, no 10º, no 11º dia, e assim sucessivamente. Acontecia algo extremamente importante. A Bíblia diz que na viração do dia, no entardecer, ao pôr do sol, Deus descia e conversava com Adão. Teologia vai chamar isso de teofania. Ou seja, alguns acreditam que era a segunda pessoa da Trindade, em forma humana, conversando com Adão. Relacionamento. Orar é falar com Deus. A melhor definição de oração é essa, é falar com Deus. Então, Adão tinha relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus era tão profundo, tão íntimo, que quando Adão se sentiu triste, no sentido de procurar alguém e não encontrar, Deus viu. Relacionamento. E esse relacionamento era desenvolvido pelo quê? Pela oração. E talvez alguns digam, não, mas Adão não, né, pastor? Adão não tinha tempo. Melhor dizendo, Adão tinha muito tempo. Não tinha nada para fazer. Era só ele. Aí é o problema. Quando Deus criou Adão, Deus deu para ele uma tarefa. Qual foi a tarefa? Que ele tinha que cuidar do jardim do Éden, dar nome aos animais. E ele era sozinho. E ele tinha que fazer isso. Então ele era atarefado. Mas sempre, na viração do dia, ele tinha um tempo para ter relacionamento com Deus. Quando Eva veio, quando Deus criou Eva, esse relacionamento com
Deus também continua entre o casal. Porque mesmo após a queda, Deus não apenas expulsa Eva do jardim do Éden, mas expulsa também Adão. E o maior problema para Adão e para Eva, após o pecado, foi o corte de relacionamento com Deus. E isso trouxe uma devassa. Isso trouxe um problema imenso para Adão e para Eva. Observe que, além do homem ter que plantar e colher, além da mulher ter que ser submissa ao seu marido, além dela ter dores de partos aumentadas, a terra ia produzir as ervas daninhas, Satanás também teve a sua consequência, mas a maior delas foi que eles não puderam mais voltar para dentro do jardim do Éden, que naquele momento era o que significava comunhão com Deus. Relacionamento foi quebrado. A partir daí, quais são as consequências? Adão tem que trabalhar, com certeza culpou Eva daquilo que aconteceu, Eva culpou Adão do que aconteceu, ao ponto de quando os seus 2 filhos estavam para sacrificar ao Senhor, um matou o outro. Então, quando nós bloqueamos, quando não temos um relacionamento íntimo com Deus através da oração, a consequência é grave. A consequência é grave. Mas se continuarmos a história, quando os homens foram se multiplicando, as cidades foram sendo formadas, você pode ler o capítulo de Gênesis, é fantástico. Vai dizer o primeiro homem que tocou flauta, o primeiro que construiu uma cidade, e assim vem a narrativa bíblica. Quando nós chegamos na época de Noé, nós temos também uma dificuldade. Os homens cortaram o relacionamento com Deus, não buscavam a Deus. Até que Deus chama Noé. Relacionamento com Deus. Noé ouviu a voz de Deus, ouviu a direção de Deus, e por isso ele prosperou. Por isso Deus o salvou, ele e toda a sua casa. Tinha comunhão. Quantos anos Noé ficou construindo aquela arca? Para ter fé desse jeito e manter-se focado, só com muita oração. A narrativa bíblica continua, e quando a gente chega em Abraão, quantas vezes Abraão se retira da sua tenda, da sua parentela, para ouvir a voz de Deus, para orar a Deus. E Abraão, talvez muitos leram e não perceberam, mas Abraão era um grande empresário. O texto bíblico diz que ele vendia pedras preciosas até para o Egito. Então Abraão, ele tinha uma agenda também muito cheia. Mas nada impedia ele de ter um tempo de comunhão com Deus através da oração. O próprio José, Jacó, e aí em toda a narrativa bíblica, nós temos Davi, depois nós temos o rei Josafá, todos eles procuraram ter uma vida de oração. Quando chegamos na época de Jesus, e Jesus inicia seu ministério com 30 anos de idade, ele vai chamar os seus discípulos, e olha um ensinamento tão profundo, e Lucas faz questão de narrar isso para nós no seu evangelho. Jesus, ele sai, que é exatamente o texto que nós lemos, lá de Lucas, se retira para orar antes de chamar os seus discípulos. Então, nós precisamos entender a vida de oração da igreja. A igreja precisa ter uma vida de oração mais intensa. E algumas preliminares para nós. Olha que interessante. Lucas, que escreveu o evangelho que levou o seu nome, foi ele quem escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Isso nós já vimos aqui. Lucas era um judeu prosélito. Converteu-se ao cristianismo pelo ministério do apóstolo Paulo em Antioquia. Foi companheiro constante do apóstolo Paulo. Outro fato importante é que Lucas era médico, conforme Colossenses 4,14 nos ensina. E o mesmo trata de vários assuntos em seu livro, os quais podemos destacar alguns deles. Olha que importante no Evangelho de Lucas e em Atos que podemos destacar.
Lucas dá proeminência ao Espírito Santo. É o evangelista que mais fala do Espírito Santo. São 17 referências ao Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Lucas é conhecido como o evangelista do Espírito Santo. Ele fala da ação do Espírito Santo. Por isso, ele é o que mais cita. Lucas demonstra um marcante interesse pelo papel das mulheres no ministério de Jesus. Ele vai dar algumas informações para nós importantíssimas. Por exemplo, havia mulheres que eram ricas e que seguiam a Jesus, e essas mulheres que eram as grandes doadoras, generosas, para ajudar Jesus no seu ministério. Lucas vai nos dar essa informação. Lucas fala de milagres. No Evangelho de Lucas são narrados 20 milagres. É o que mais fala a respeito de milagres. São ao todo 30 parábolas, sendo que 15 delas constam exclusivamente em Lucas. Se você olhar todos os evangelhos, você tem 30 parábolas. 15 só Lucas menciona. Ele prioriza isso. Em Lucas há uma ênfase na vida de oração de Jesus. Há 11 referências a respeito da vida de oração em Jesus. Mateus cita 3 vezes. Marcos vai citar também 3 e 4, mas Lucas dá uma ênfase. Ele cita várias vezes que Jesus se retirou para orar. Ele orou antes de escolher os discípulos, ele orou no Getsêmani, quando a multidão estava querendo consagrá-lo como rei, ele se retira, deixa a multidão e vai para o monte orar. Ele estava ensinando nesses 3 anos de ministério com os seus discípulos a importância da oração. E lembrando que Jesus tinha uma pedagogia de ele fazer e os discípulos observarem. Depois ele fazia junto com os discípulos. E depois ele mandava os discípulos fazer e ele observava. Então ele está ensinando os discípulos a respeito da oração. Diante desse exposto, nós podemos tirar algumas lições hoje para nós dessas preliminares. Primeira delas, que eu aprendo com a vida de oração de Jesus, é que nada impedia Jesus de orar, por isso nada pode nos impedir de orar. Quem aqui ousa dizer que tem uma agenda mais apertada do que Jesus? A agenda de Jesus era apertadíssima. Em 3 anos ele tinha que transformar o mundo. Ele não tinha tempo. Ele não parava. Ele só apenas tirava tempo para orar. E nós estamos falando de Jesus, 100% Deus e 100% homem, que não precisava, de certa maneira, sair para orar. Tinha comunhão direta com Deus, era o próprio Deus. Mas ele faz isso de maneira pedagógica, para nos dizer que nada pode nos impedir de orar. Segundo, para Jesus a oração era encontro com o Pai. Assim como Adão tinha um encontro no jardim do Éden, Jesus sabia que através da oração era encontro com o Pai, ao ponto de abrir o seu coração. Lá no Getsêmani, Jesus vai dizer: se possível, passe de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Comunhão. Estar com Deus em oração é mais valioso que o sucesso. Nenhum sucesso vale mais do que passar tempo com Deus. Deus é o mais importante. Continuando, aí sim fazendo uma introdução agora. O livro de Atos. Então, em Lucas, o evangelista Lucas fala a respeito de oração de Jesus. Agora em Atos, ele vai trazer para nós o desdobramento disso. Qual foi o impacto da vida de oração de Jesus na vida dos discípulos? Então, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. Calvino chama o livro de Atos de um grande tesouro. O livro de Atos pode ser dividido em 3 partes: o crescimento da igreja em Jerusalém, o crescimento da igreja na Judéia e Samaria e o crescimento da igreja até os confins da terra. Se no Antigo Testamento, que contém 39 livros, nós temos vários livros históricos, como o livro dos reis, livro de crônicas, como Josué, como Juízes, e entre outros, no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos apenas um livro histórico, que é o livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas,
que em determinado momento vai ser testemunha ocular das viagens missionárias, porque ele viaja também com o apóstolo Paulo. Então Lucas está narrando exatamente o que acontece após a ascensão de Jesus aos céus. E qual foi a postura dos discípulos e dos apóstolos de Jesus, após ele ter ido aos céus? Então observe, que a palavra oração no grego é proseukomai. Essa palavra aparece 82 vezes no Novo Testamento. Destaque, no livro de Atos ela aparece 32 vezes. Lucas dá proeminência na vida de oração de Jesus no Evangelho, e agora ele também vai dar foco sobre a vida de oração dos apóstolos e discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos. Lucas tem como propósito, primeiro, mostrar para as pessoas, para as autoridades romanas, que o cristianismo é legítimo. Isso era um dos propósitos dele, por causa da perseguição. Lucas queria defender essa tese. Mostrar o crescimento da igreja, apesar das perseguições e limitações humanas. Que a igreja, apesar de nós, ela vai crescer, ela vai fluir, porque ela não pertence a nós, ela pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então Lucas quer mostrar isso. Terceiro, mostrar que os dois vetores para o crescimento da igreja são o quê? Oração e palavra. Igreja que ora pouco vai crescer pouco. Igreja que ora e estuda a palavra, essa igreja vai ter um franco crescimento. Então Lucas deixa claro. 4, mostrar a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então Lucas vai mostrar para nós em todo o livro de Atos a direção do Espírito, o sopro do Espírito Santo, dando direção àqueles que estão em oração. Só para adiantar, se nós pegarmos 3 passagens de Atos dos Apóstolos, de 3 momentos importantes, nós vamos ver que a igreja estava orando. Um exemplo, antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, que é marcante, o Pentecostes é uma marca na vida da igreja. Antes disso, o que os discípulos estavam fazendo? Orando. A oração precedeu a descida do Espírito Santo. A igreja estava no cenáculo orando ao Senhor quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então, quem quer poder do Espírito Santo, quem quer ter graça do Espírito Santo, tem que orar. Não somente isso, a oração precedeu uma ação efetiva dos anjos. Quando a igreja estava orando por Pedro e Pedro acorrentado na prisão, Deus mandou um anjo para livrar Pedro da prisão. A igreja estava orando. Quando o apóstolo Paulo tinha o desejo de ir para um lado, o Espírito Santo dele, através de uma noite de oração, convenceu o apóstolo Paulo, dando a ele uma visão de um macedônio, dizendo: passa a Macedônia. O caminho que ele deveria seguir era em direção à Europa. A oração deu uma nova visão missionária para o apóstolo Paulo. Então, quantas coisas podem acontecer quando a igreja orar? Ela vai entender melhor o propósito de Deus para a vida dela. Uma das grandes ênfases de Lucas está na vida de oração da igreja, no livro de Atos. Os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões. Qual foi a primeira decisão que a igreja, que aqueles discípulos após a ascensão de Jesus tinham que tomar? Leia comigo, Atos capítulo 1. Versículo de número 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Acedalma, isto é, campo de sangue.
Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu cargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. A partir daí eles começam uma eleição de quem seria o sucessor de Judas. E dois homens aparecem aqui: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Agora, a ênfase é no versículo de número 24. E orando. Quem estava orando? Pedro já disse, cerca de 120 pessoas. Eles estavam orando, pedindo orientação para Deus para tomar uma grande decisão. Quem seria o sucessor de Judas? Quem tomaria lugar? Quem sentaria com os apóstolos nesse colegiado de apóstolos? Eles tinham que orar. Todas as decisões que temos que tomar na nossa vida, elas devem ser regadas com oração. Ore muito. Ore muito. A nossa sociedade está acostumada a reclamar demais. A gente reclama de tudo. Spurgeon já dizia que 1 minuto, 1 hora de oração vale mais do que 1 ano de reclamação. A gente tem que parar de reclamar e orar mais. Então a igreja começou a fazer as suas escolhas, a tomar decisões baseado no que elas aprenderam de Jesus. Oração. Lembra o texto de Lucas capítulo 6? O que Jesus fez antes de chamar os 12? Saiu para orar. E que a igreja está fazendo agora em Atos, antes de escolher o sucessor de Judas? Orar. Ela aprendeu com quem? Com Jesus. E nós precisamos aprender com Jesus e com os apóstolos a importância de orarmos antes de tomarmos qualquer decisão. Segundo, esses irmãos oravam pedindo coragem para testemunhar de Cristo. Também havia tímidos entre eles. Também havia pessoas que tinham dificuldades. Mas eles oravam lá em Atos capítulo 4, versículo de número 23 a 31, que Deus desse coragem para eles para pregar o Evangelho. Esse mesmo instituto de pesquisa evangélico que tem nos Estados Unidos, Instituto George Barna, ele fez uma pesquisa na igreja dos Estados Unidos, e essa pesquisa ela trouxe um fato interessante, que eles dizem que cerca de 60% dos crentes que estão dentro da igreja vão passar a vida toda dentro da igreja sem nunca ter falado de Jesus para ninguém. São os crentes consumidores. Então nós temos que orar, a nossa igreja que tem um sonho, um desejo de sermos uma Antioquia, nós devemos orar, pedindo coragem, para sairmos e testemunharmos a respeito de Cristo. Testemunhar no trabalho, testemunhar com os funcionários da sua empresa, testemunhar com a secretária lá que trabalha na sua casa, testemunhar com os seus parentes. Nós temos que testemunhar o Evangelho. Então, essa igreja de Atos era uma igreja que pedia coragem para testemunhar de Cristo. Obviamente que nesse caso eles estão pedindo porque eles estavam morrendo. As suas casas eram assaltadas pelo Império Romano, perdiam tudo que tinha, porque eles estavam falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles pediam coragem para continuar. É essa coragem que nós temos que pedir para testemunhar do amor de Cristo Jesus. Terceiro,
A oração fazia parte do ministério diário dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, versículos de número 42 e 47, nós vemos o crescimento exponencial da igreja daqueles dias e diz que eles perseveravam unânimes na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos aprenderam com Jesus e estão ensinando a igreja agora a respeito da importância da oração. Por isso que a oração não deve ser algo esporádico na nossa vida, mas diário. Às vezes eu converso com alguns irmãos e dizem, não, pastor, mas fulana de tal tem um ministério da oração. A gente acaba terceirizando a oração, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para orar, a gente não, que é dali que ora bastante, então vamos mandar tudo para ela. É isso que Deus quer de nós. Nós temos esse ministério da oração. Estevão orou quando foi apedrejado. Você já parou para pensar? Estevão está sendo morto, apedrejado, a mando de Saulo, o jovem Saulo, que está perseguindo os cristãos, e quando ele está morrendo, segundo Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 55, ele olha para os céus, vê os céus abertos, vê o Senhor Jesus sentado à direita do Deus Pai, e ele diz, Senhor, não impute pecados neles, perdoa eles. O que nos ensina que mesmo diante do sofrimento, nós temos que manter a nossa vida de oração. Foi isso que Estevão fez. Ele está sendo apedrejado, morto, é os seus últimos suspiros. Mesmo assim, ele ora ao Senhor. Morreu orando. Morreu orando. Oração em todo tempo. São textos que eu tirei do livro de Atos para nos inspirar a respeito da vida de oração. Olha esse. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Samaritanos, que os judeus não se davam com eles. Mas Pedro e João, a oração mudou o coração deles. Um pouquinho mais rápido. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão, após ele ter aquele encontro com Jesus, ter caído do cavalo, ter visto aquela luz, ficado cego 3 dias, ele ora a Deus. Ele sabe, ele diz, Senhor, eu sei quem tu és, e és aquele que eu persigo. Orou ao Senhor. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, pedindo poder pelo Senhor. E aonde Pedro aprendeu a orar? Pela ressurreição de um morto. Ele estava com Jesus na casa de Jairo. Ele viu o que Jesus fez. Exatamente isso. Vamos em frente. Pedro estava orando e Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Olha que maravilha. Os cristãos oraram na casa de João Marcos por Pedro. A igreja de Antioquia orou antes de enviar Barnabé e Saulo para a viagem missionária. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia. Quando eles estavam reunidos numa casa em oração. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem. Paulo orou quando passava por meio de uma tempestade. Paulo orou por um homem enfermo. Então são 16 referências bíblicas no livro de Atos a respeito da oração. Você tem que sair daqui hoje convicto que você precisa orar mais. E você precisa clamar mais ao Senhor. Mas vamos em frente. Olha só, o livro de Atos nos fornece histórias riquíssimas sobre oração. Vejamos que os cristãos do primeiro século, em meio às mais variadas circunstâncias, recorreram à oração. E por isso experimentaram as manifestações, na maioria das vezes, inexplicáveis do poder de Deus. Um bom exemplo disso é o texto de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Esse texto eu quero compartilhar com você de uma maneira um pouquinho mais profunda, para tirarmos lições para as nossas vidas nessa manhã. Atos, capítulo de número 12. Olha aí, versículos de 1 até 19. Aqui nós temos diante de nós o texto que fala da perseguição de Herodes. Herodes já havia matado Tiago a fio de espada, prendido Pedro e
para também matar Pedro, porque as pessoas gostaram daquilo. É diante desse quadro que Lucas vai narrar para nós a vida de oração desses homens, e nós podemos tirar algumas lições. Primeira delas, que você deve colocar assim, colocar no seu coração, escrever em letras garrafais dentro de você. Orar deve ser o primeiro recurso e não o último. Eu já ouvi várias vezes pessoas chegarem e dizer: pastor, agora não tem mais jeito, só oração mesmo. Ou seja, tentou todas as possibilidades, possíveis e imagináveis. Agora que não tem mais jeito, só oração. Como se oração fosse uma coisa qualquer. Como se oração fosse algo paliativo. Oração nunca deve ser o último recurso da igreja, mas deve ser sempre o primeiro recurso da igreja. Porque o texto que nós lemos, versículo de número 1 diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ver isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Observe que diante de uma situação, Pedro está preso, Herodes, governador da Judéia, mandou prendê-lo, já havia matado Tiago, e a ideia agora é matar Pedro. Qual foi a atitude da igreja diante disso? A igreja ela não procurou o juiz que talvez fosse membro dela. A igreja não procurou alguém que talvez tivesse uma abertura com Herodes. Fosse alguém do convívio de Herodes para tentar influenciar Herodes a mudar de ideia. A igreja não procurou as autoridades da época, não. A igreja procurou aquele que pode resolver todas as coisas. O seu nome, Jesus Cristo. Então, para essa igreja de Atos, que ela aprendeu com os apóstolos, e os apóstolos com Jesus, a oração sempre foi o único recurso deles. E quantas vezes, irmãos, eu e você, aplicando para nós, estamos enfrentando dificuldades, a gente corre para todo mundo e esquece de orar, de falar com Deus, de pedir socorro para o Senhor. Herodes era um governante preocupado em agradar o povo. Ele já havia matado Tiago a fio de espada, planejava fazer algo semelhante com Pedro. Em outra situação, o mesmo Pedro havia sido liberado da prisão pelo anjo do Senhor, daí aqui o motivo dele colocar mais guardas para cuidar de Pedro. Herodes então mandou reforçar a segurança, colocando 16 soldados vigiando Pedro. Apesar de tamanha pressão, o servo do Senhor estava dormindo enquanto a igreja orava com insistência a Deus. Nem Pedro acreditava que ele ia sair dessa. Nem ele. O Senhor novamente enviou um anjo para libertar o seu servo. Pedro saiu e foi imediatamente à casa da irmã Maria, onde acontecia a reunião de oração. Todos se alegraram ao ver que Pedro estava livre. Quais os recursos que temos utilizado? Orar é falar com aquele que está no trono e tem poder, autoridade e controle sobre todas as coisas. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, essa frase é dele, orar é associar-se com o mais forte. Então coloque a oração como prioridade na sua vida. Eu me lembro que quando iniciamos o 2º ano no seminário, nós começamos a ter a aula de homilética. E o meu professor de homilética deu um livro para nós e nós tínhamos que, cada um de nós, apresentarmos durante a semana um capítulo daquele livro. E o 2º capítulo daquele livro, ficou comigo e marcou a minha vida. É um livro chamado Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pastor na igreja de Westminster, era médico, conselheiro da rainha, e ele dedicou um capítulo inteiro do seu livro para falar sobre
a primazia da oração. A oração deve ser o primeiro recurso nosso, sempre. Sempre. Por que a oração deve ser o primeiro recurso? Mas algumas lições para nós bem práticas, por ser uma orientação de Jesus. Olha lá Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13, Jesus vai orientar os seus discípulos a respeito da oração. É uma ordem direta de Jesus. Nós devemos orar. E ainda colocou para nós a oração do Pai Nosso, o padrão é esse. Vós orareis assim. Importância da oração. Segundo lugar, para seguirmos o exemplo dele. Mateus 26, 36, Jesus orou e quer que sejamos como ele. Tenhamos uma vida de oração. Para provarmos do poder de Jesus, só vamos provar do poder dele, do extraordinário poder de Jesus na nossa vida, quando a gente orar. Quando a gente orar. Sem oração não tem essa não. Sem oração é viver no ordinário. Com vida de oração é você experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Extraordinária. Quarto, para nos mantermos fiéis a Jesus, observe que quanto mais nos envolvemos com este mundo, quanto mais abrimos brecha para os pecados entrarem na nossa vida e a gente vai pecando, a gente vai se afastando de Deus e algumas coisas acontecem. A gente perde o desejo de ler a Bíblia. Observe isso. Você lia um capítulo por dia, você está lendo um versículo, daqui a pouco você só está lendo aqueles negocinhos que vem naquela Bíblia e o verso, aquele versículozinho bonitinho. Versículo do dia, já li a Bíblia. Daqui a pouco você já parou de orar faz tempo. Já não orou mais. A oração se tornou algo automático. Você ora aqui na igreja, vamos orar, você abaixa a cabeça, ora. Vamos pedir perdão para os nossos pecados. Perdoa, tal. Então, quanto menos oramos, menos somos fiéis a Deus. Pouca oração, maior a nossa infidelidade ao Senhor. A gente passa a reclamar de tudo, a gente passa a ser infiel nos dízimos e nas ofertas, a maltratar a família. Tudo isso acontece. E quando você vai ver, é falta do quê? De oração. Tudo explicaria se você orasse mais. Por último, porque só Jesus pode todas as coisas. Eu oro somente por isso. Por que você ora, pastor? Porque só Jesus pode todas as coisas. Ele pode quebrar o coração empedernido. Ele pode fazer eu prosperar. Ele pode fazer tantas coisas. Ele pode curar o câncer. Ele pode fazer aquilo outro. Ele pode todas as coisas. Se ele quiser, ele vai fazer. E algumas coisas ele já determinou que só vai fazer se você orar. Já está no decreto de Deus isso. Assim como outras, ele já determinou que você pode orar a vida toda, ele não vai fazer. Mas ele vai mudar o seu coração. Vai mudar a sua oração. Segunda lição para nós nesse texto do capítulo 12 é que devemos orar sempre sem desfalecer. Então, a vida de oração, ela é uma caminhada, é uma jornada. Às vezes a gente esmorece. Às vezes a gente acaba desistindo. Por isso a importância de orar sempre, sem desfalecer. Embora abalados pela morte de Tiago, a igreja continuou. Aflitos pela situação de Pedro, os irmãos resolveram orar. O que eles podiam? Parar aí, falar assim, pô, brincadeira. Estou servindo a Deus, estou pagando um preço alto, estou orando, Tiago foi morto, Pedro foi preso, melhor parar de orar. Não é isso que a gente pensa quando as coisas vão de mal a pior? Quando os problemas batem na porta da nossa casa? Porque na nossa vida é assim, os problemas não vêm de um só. Parece que eles vêm de turma. Para um ônibus na frente da sua casa, você abre a porta, os problemas chegam e vão entrando tudo na sua casa. Acaba o pão, acaba a água, acaba isso, acaba tudo. E aí a gente esmorece, desiste de orar. Está acontecendo com essa igreja. A perseguição começou a ficar mais ferrenha. E aí, o que a gente faz? Vamos orar, sem esmorecer, sem se desfalecer. Indo em frente. Aqui, nossas orações devem ter um conteúdo sincero, que revele nossas limitações
e confiança no Altíssimo. Deixa eu aqui dar um testemunho que aconteceu comigo. Era líder de jovens, né? Começando o ministério, cuidando de jovens. E aí lá nem pastor eu era ainda. E aí eu estava ali pronto para subir para o púlpito para pregar. Era a última música, eu ia pregar no culto dos jovens. Tinham 70 jovens mais ou menos. E eu me lembro muito bem disso. E talvez eu já tenha até dado esse testemunho aqui na igreja. Veio um jovenzinho, e aquele recém-convertido, né? Ficou do meu lado ali, querendo falar, mas com medo de falar. E eu estou aqui, louvando a Deus, aquela coisa toda, né? E daqui a pouco ele me cutucou e ele falou: pastor, deixa eu falar uma coisinha para o senhor rapidinho. Eu pode falar, mas já meio bravo com ele, porque eu estava cantando e eu ia pregar, então eu estava concentrado, na hora de ficar falando, né? Ele falou: eu estou com um monte de problema lá em casa, meus pais estão se separando, está uma brigaiada, eles não querem que eu fale de Jesus para eles não são crentes. Aí eu, querendo despachar logo o moleque, falei assim: ó, você tem que orar é falar com Jesus, fala com Jesus do seu jeito, ora. E estou aqui cantando já para ir pregar. Daqui a pouco eu ouço uma oração, ouço aquele menininho dizer: Deus, o negócio é o seguinte, cara, o bicho está pegando lá em casa, velho. Ele começou a orar assim, e aquilo foi me irritando, que eu falei assim: eu vou matar esse menino, como que ele pôde falar com Deus dessa maneira? Chamou Deus de cara, falou que as coisas estavam pegando na cadeira. Onde já se viu uma coisa dessa? Tem reverência. Aí deu uma hora de eu pregar, eu fui pregar, mas eu preguei já bravo. Falei: quando acabar esse culto eu vou pegar esse jovenzinho, mas eu vou dar um sermão nele, ele vai ver. Acabou o culto, na hora que eu procurei ele já tinha ido embora. Uma outra semana eu fiquei na porta da igreja, o outro culto dos jovens. Falei assim: hoje ele não escapa de mim. Daqui a pouco chega aquele menino, aquele jovenzinho, e vem na minha direção. E eu falei: é agora, não vou dar nem boa noite, nem graça e paz, porque eu estava sem graça e sem paz. Aí antes de eu falar, ele falou: pastor, cara, mano, não é que Deus ouviu minha oração mesmo? Aí eu travei. Meus pais, eu preguei para eles, Deus ouviu, eles se converteram, e eles estão vindo aí para o Senhor orar por eles, que eles querem aceitar Jesus. Para resumir essa história, nós fizemos o batismo do pai dele, do pai e da mãe dele. Aí no final de tudo ele falou: o que o senhor quer falar comigo? Eu: nada, eu queria dizer que você é uma bênção. Obrigado porque o Senhor me ensinou a orar. Eu fui para casa aquele dia muito chateado comigo, porque às vezes a gente ora bonito, mas não é sincero. A gente tem que abrir o coraçãozão para Deus, porque mesmo quando a gente não abre, Deus sabe. Se você não fala, Deus vai dizer: você está sendo hipócrita, meu filho, fala a verdade. Então aquela igreja, o conteúdo da oração dela era sincero e revelava a sua limitação e a confiança no Altíssimo. Não tenho nada, Senhor, nós não temos para onde ir, não tem como tirar Pedro dessa, a gente não tem nenhum contato importante, nós só temos o Senhor. Vamos em frente. Eles tinham pouca força diante do poderoso rei Herodes, mas gozavam do privilégio de poder falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aí, nós temos alguém mais importante que resolve tudo para nós, e a gente não quer falar com ele. Jesus pode todas as coisas, e eu já vi testemunhos, e alguns aqui talvez já tenham esse testemunho, e de causas que não tinham mais jeito, que o juiz ia condenar, orou, Deus ouviu. Ela chega lá, diz: não tem nada contra você aqui, vai na benção. Deus pode, se Ele quiser, Ele pode. Eles clamaram insistentemente ao Senhor Deus, e Deus respondeu o clamor dos seus servos, libertando Pedro da prisão de forma sobrenatural. Mais uma vez estamos diante de um absurdo de Deus que acompanha o povo que clama. Se a gente fosse examinar esse texto, item por item, é fascinante. Pedro estava dormindo, o anjo teve que chegar lá e dar um chute nele. Acorda, Pedro. O que é isso?
Eu sou um anjo, a igreja está orando e eu vim aqui. Deus mandou eu aqui. E o texto bíblico vai nos dizer que Pedro achava que aquilo era um sonho. Nem ele acreditava que Deus podia fazer. Mas quando a igreja ora, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Tudo pode acontecer se clamarmos de acordo com a vontade de Deus. E a terceira lição, caminhando para o final: quando orar, confie no poder de Deus. Muitas vezes agimos como a criada Rode, olha só, que se espantou com a presença de Pedro. Quando Pedro bateu na porta, lá onde a igreja estava orando, a criada abriu, viu Pedro, fechou a porta na cara de Pedro. E voltou para lá. Os irmãos orando, ela chama o líder lá da oração e diz: ó, Pedro está aí. Aí os irmãos que estavam orando olham para aquilo e dizem: é um fantasma, você está doida, vamos continuar orando aqui. Né? Então, a gente tem que orar crendo no Senhor. Era a resposta do Senhor bater na porta. Precisamos esperar com fé e paciência pelo Senhor, que é o que diz o Salmo 41. A resposta sempre virá no tempo certo, seja um sim ou mesmo não. Geralmente, eles são mais fáceis de aceitar. Sim ou não é mais fácil da gente aceitar do que o espera. Quando Deus manda a gente esperar é mais complicado. Mas eu quero voltar aqui exatamente isso. Às vezes a gente faz uma oração que nós não acreditamos nela. É ou não é? Já vi isso. Senhor, cura essa irmã de câncer. E quando sai ali, não tem jeito, não, vai morrer. Vai morrer. Aí não tem jeito, gente. A gente tem que orar com fé, com a confiança. Deus, o Senhor pode fazer. Mas se Deus não fizer, pastor, amém. Mas Ele pode fazer. Tem que orar com fé, com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso pode agir, pode trabalhar. O problema é quando o Senhor nos manda esperar. Agora falando da espera. Então Deus vai nos responder sempre de 3 maneiras. Sim, não, espera, aguarda, não é o tempo ainda. Né? Porque esse ditado que tem aí, Deus tarda, mas não falha, é tudo mentira. Deus não tarda, Ele chega na hora certa. Hora certa, momento certo. Nossa expectativa é pressa, e pressa poderão nos levar ao desânimo, à perda de confiança no Senhor. Orações que ignoram a soberania de Deus, não estão alinhadas com a sua vontade, terão sempre como resposta um amoroso não. Deus jamais entrará em contradição para atender os nossos deleites. Não vai. Deus não vai mudar o que Ele é para te agradar, mas Ele vai mudar você para agradar Ele. Assim que Deus faz. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que Deus ouve o nosso clamor, que somente Ele tem todo o poder para agir em qualquer situação. Um pouquinho mais para frente. Voltar aqui. Põe aí para mim o último slide. Gustavo, o último slide, tá? Eu quero encerrar contando um testemunho. Eu já devo ter contado aqui algumas vezes, mas quero contar novamente esse testemunho. Eu era seminarista. E eu estava no seminário, o seminário meu era interno, sistema coreano. E naquele dia, nós estávamos passando, ou eu estava passando, um perrengue danado. Perrengue, não tinha dinheiro para nada. Nem para comprar papel higiênico. A situação estava, para o seminarista, estava pegando. E aí, 5h30 da manhã, a gente tinha devocional, íamos para a capela orar e tínhamos que orar até 7h30. E depois, o pessoal que ia tomar café, quem comprava o café ia tomar o café, quem não comprava ia ficar de jejum. E eu não tinha dinheiro para comprar o café, não tinha dinheiro para comprar o almoço, não tinha dinheiro para nada. E aí eu estou lá orando. Ô Senhor, por favor, faz um milagre. Estou precisando. Eu nem vou tomar café hoje. Aí os amigos até cutucavam, gente, ei, você não vai tomar café? Não, estou de jejum. Sabe aquela coisa? Você não dizer que não tem dinheiro, não, estou de jejum. Vou jejuar o dia inteiro hoje. Né? Aquele ar de espiritualidade, né? Lendo engano, estava morrendo de fome. E aí, orando. Aí lá pelas tantas, o diretor do seminário, o reverendo Lee, me chamou na casa dele. Eu subi lá no apartamento que ele morava,
dentro do seminário mesmo, ele disse para mim assim, ó, você pode buscar um gás para mim, pegar a Kombi do seminário e ir lá na cidade comprar um gás para mim? Eu falei, ô reverendo, eu vou. Aí peguei o botijão vazio, coloquei dentro da Kombi e fui com a Kombi do seminário buscar o botijão de gás. Cheguei lá onde vendia o botijão de gás, estou comprando, na hora que eu olho assim, para pagar, tinha uma estufa, sabe aquela estufa que fica os salgados? Quentinho. Mas tinha uma coxinha, Rômulo, que é aquela coxinha, quando eu olhei para ela, eu falei assim, essa é a melhor coxinha do mundo. E ela olhou para mim, e ela literalmente falou, me leva. Irmãos, mas eu fui com aquele gás, falando, Senhor, não é possível, o diabo é sujo mesmo. Eu morrendo de fome, tem dia para comer um pão no seminário, vem essa coxinha aí, e olha para mim desse jeito. Como eu queria comer essa coxinha. Como eu queria. Aí entreguei o gás, e orando a Deus, falando, Senhor, supre minhas necessidades. Não murmurei, não. Entreguei o gás para o reverendo Lee, e dei o troco para ele. Ele tinha me dado R$100 para comprar o gás. Eu não lembro até hoje, o preço do gás era baratinho. 23 e pouquinho. R$23 e pouquinho. Aí entreguei o troco para ele num saquinho assim, com a nota. Aí ele pegou e falou assim, o troco é seu. Eu quero te abençoar. Irmãos, eu saí correndo para comprar a coxinha. Nunca comi uma coxinha tão gostosa na minha vida. Mas ali, Deus me ensinou a respeito de oração. Que quando a gente ora, Deus pode ouvir as nossas orações e suprir as nossas necessidades. Lembremos-nos do estribilho do hino, em fervente oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Precisamos visitar constantemente o altar do Senhor através da oração. Amém? Sendo bem pontual, 10h28, vamos ficar em pé, e às 10h30 nós vamos encerrar conforme é o combinado. Vamos louvar a Deus.